Irmãos, nós estamos em propósito de jejum nesses cultos de consagração da igreja. Nós temos assim feito uma vez por mês um culto de Santa Ceia com jejum. Pastor, por que a gente jejua? Para crescimento espiritual, para fortalecimento espiritual. Quando você jejua, é para que a sua vida espiritual fique fortalecida. Sempre que você fizer um jejum, primeiro faça para a sua vida espiritual, faça para Deus te dar discernimento, crescimento, porque isso, irmãos, nos sustenta. A Bíblia diz que um jejum fortifica a carne. Você fica um período sem se alimentar, mas fortalecendo espiritualmente. E Deus traz grandes respostas em tempos de jejum. Vou dar uns exemplos aqui para vocês. Quando a rainha Esther convocou o povo para um jejum pelo povo de Israel, Deus mudou uma sentença. Houve lá uma ordem para matar todos os judeus, destruir o povo de Deus. Então ela proclamou um jejum. E todos jejuaram daquela rainha. E o que aconteceu? Deus mudou aquela história. Então, pastor, o jejum, ele quebra cadeias do inferno, ele destrói a força do inimigo. O propósito do jejum, irmãos, é por vida espiritual, na batalha espiritual, para você se renovar, para você se fortalecer, para você esquecer das coisas de fora e investir nas coisas de dentro. Então, jejum e ore, geralmente a gente faz meia-noite até meio-dia, hoje, quando terminar o culto. Se você não fez, não tem problema. Mas se você fez, faz um propósito com Deus. Faz um propósito pelo reino. Amém, irmãos? O jejum ele funciona muito nas coisas do reino. Você lembra no passado também, quando aqueles homens pecavam contra o Senhor, quando os reis pecavam, o povo colocava pano de saco na cabeça, cinza, e se humilhava, jejuava. A Bíblia diz, pastor, que Elias jejuou e orou. E a Bíblia diz que os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Então você precisa entender o propósito de jejum. E isso é muito importante na batalha, para crescimento. A Bíblia diz para a gente jejuar e orar. Ensina-se por aí que não precisa mais jejuar, que não precisa orar. Eu quero dar uma alerta para a igreja, irmãos, para de ver notícia no Facebook que impede você de crescer espiritualmente. Eu tenho assistido algumas coisas, mas a gente vê muita bobagem. A gente vê muito ensinamento herético, muita besteira. Ontem eu estava assistindo algumas coisas que uma pessoa disse, um líder, que Jesus casou com Maria Madalena e teve 2 filhas. E que Jesus foi para a Inglaterra e depois voltou para a França. E sabe o que acontece? Pessoas cultas, irmãos. Pessoas que falam bem, pessoas que se expressam bem. Sabe, os pregadores da qualidade, tem muita palavra bonita, muito princípio ali dentro, mas enganando o povo. O apóstolo Paulo já falou para a gente tomar cuidado. Mas ele existe nos últimos dias para você fugir dessas coisas. Eu vendo pessoas fazendo sinais, pastor, mas que não estão na palavra. Fuja desse tipo de pregador, fuja desse tipo de profeta. Fazendo sinais, está fazendo maravilha, mas está pregando heresia. Sabe, fazendo sinais e negando a Cristo. Tem que tomar cuidado. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Senhor, nós fizemos milagres em teu nome, Senhor, nós curamos enfermos. Apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãos, tem que tomar cuidado nesses dias. O inimigo está investindo contra os cristãos, trazendo falso profeta, trazendo falso pregador, trazendo mentiras, e muitos estão sendo levados. Você tem que ser que nem um crente de Bereia, está na Bíblia, é isso. Você tem que abrir a palavra. Não se empolgue com pregação bonita, não se empolgue com sinais. Tem que ver se tem base bíblica, tem que ver se está na palavra, tem que ver se você aprendeu na escola dominical, porque muitos falsos cristos e muitos falsos profetas serão enviados nesses dias, e se possível enganarão até os escolhidos. Amém? Quantos escolherão glória a Deus? Irmãos, é tempo de vigilância, os dias são maus, as coisas estão acontecendo, os sinais estão aí. A iniquidade está aumentando, o pecado dentro da igreja, assolando, mentindo. A gente está vendo coisas horríveis acontecendo no meio de cristãos, no meio do povo evangélico. Isso pode esfriar a fé de muitos. Firma a sua fé no Senhor. Sabe, você caminhou até hoje, até aqui, não desanima. Não fica olhando para quem que dá mau testemunho, não. Olha para o Senhor, olha para a palavra. Sabe, cuida de você. Muitos vão cair, infelizmente. Muitos vão desanimar. Muitos vão desistir. Nunca se falou tão mal de igreja, pastor, como se fala nesses últimos dias.
Você fica até sem jeito de falar as coisas, porque você ouve tanta coisa, irmãos. Você escuta tanto comentário de líderes, de homens, e degladiando um com o outro e brigando, e isso, no fundo, nos entristece. Você fica sem graça, às vezes. Meu Deus, eu sou o pregador da palavra. Mas você vê tanto mau testemunho, tanto escândalo, tanta coisa. E a Bíblia diz que o amor de muitos vai o quê? Esfriar. Ah, mas o pastor daquela igreja fez isso. Mas o profeta fez isso, irmãos. Vigiem neste dia, firmem a fé de vocês. Ainda vamos ver muita coisa ruim por aí. Mas o que importa é como você está. Eu aprendi uma coisa, pastor, como é que eu estou com Deus? Se eu estou bem com Deus, se eu estou na presença do Senhor, lá está lá. Deixa eu falar quem está de qualquer maneira, que Deus trate dele, que ele se cuide, Deus vai tratar, Deus vai agir, mas não deixa a sua fé ser abalada. Amém? Você está firmado em Cristo, você está firmado na palavra. E o inimigo vai lutar para você tirar essa firmeza sua. Amém? Eu costumo dizer, pastor, o diabo não quer tirar você da igreja, o diabo quer tirar você de Cristo. Porque está na igreja, muitos estão, mas está em Cristo são poucos. As igrejas estão cheias, mas muitos não estão em Cristo. Muitos não são fiéis, muitos não são obedientes, muitos estão de qualquer maneira. Então essa igreja pode estar cheia. E a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso é muito importante a gente analisar isso. Deus escolhe os fiéis, irmão. Deus escolhe os que santificam. Deus não tem filho preferido, eu não creio na destinação. Eu creio que Deus escolhe quem não tem novidade vinda. Deus separa quem manda em comunhão, intimidade. Então, cuida de você, guarda isso. Eu estou sentindo muito de falar isso nessa manhã. Para você não se escandalizar em abandonar o Senhor. Porque o diabo está usando esse tipo de coisa. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé nessa